Boa noite, esse é o projeto integrador do Grupo 2 do Polo de Jaboticabal de Engenharia de Produção da Univesp. Integrantes do grupo, Oiane Maiara Mazei Paulino, Marcel Cortes Lamparelli, Marielle Passe de Oliveira, Tiago Pama Lopes. O tema do nosso trabalho, do nosso projeto, é a informação e tecnologia interligadas em benefício à inclusão de pessoas com deficiência física. Hoje a gente sabe que a globalização evoluiu o mundo inteiro em tudo, porém a gente percebe que alguns pontos ainda continuam atrasados. Um deles é a inclusão de portadores de deficiência no mercado e na sociedade. Apesar de toda a evolução que nós passamos, da modernização, da internet, globalização e respostas online a tudo, hoje ainda encontramos dificuldades para os portadores de deficiência física. A proposta desse trabalho é tentar encontrar uma forma de minimizar essas dificuldades, facilitando um pouco mais a inclusão dessas pessoas na sociedade. A gente sabe que, por dados do IBGE, em torno de 1/4 da população brasileira possui algum tipo de deficiência. Então, é uma gama muito grande de pessoas que têm de ser atingidas para melhorar. Problemas e objetivos dessa pesquisa. O objetivo, como dito, é encontrar uma plataforma inclusiva para pessoas com deficiências físicas. Essa plataforma vai ajudar tanto na mobilidade quanto na melhoria de oportunidade de trabalho, otimização do tempo, entre outros fatores, incluindo as pessoas com deficiência muito mais na sociedade. Eu, Marcel, apresentei a introdução e o objetivo, e o Tiago agora vai dar sequência com a revisão. Bom, como o Marcel apresentou para vocês até agora, eu sou o Tiago, vou continuar com a parte das referências, da revisão. Então, para a gente entender essa temática dos deficientes, a gente pode dividir o tempo anterior ao ano de 1980, que até então não havia nenhum termo, uma designação correta para tratar das pessoas com deficiência. Então, o problema fica agravado e não tem uma integração com a sociedade. E o foco está na deficiência, então era um grande problema. A partir de 1980, surgiu um modelo biomédico linear que tratava do distúrbio, que seria uma deficiência com uma incapacidade e com uma desvantagem. O foco mudou da deficiência para o foco no indivíduo. Aí surgem, por exemplo, os temas portadores de deficiência e pessoas portadoras de deficiência, que já foi um avanço nessa questão histórica do deficiente. Em 1999, houve o decreto 3.298/1999 da Política Nacional de Pessoas Portadoras de Deficiência. Também foram estabelecidas as classificações para os tipos de deficiência, como auditiva, física, mental, múltipla e visual. Lembrando que o foco desse trabalho foram nos deficientes físicos. Em 2001, tivemos um modelo que até hoje está em vigência, que seria o modelo biopsicossocial, dinâmico interativo. Então, que traz a condição interativa desde atividade, participação, fatores ambientais, fatores pessoais, a condição e saúde e a função e estrutura. Um bloquinho determina a influência no outro, é influenciado. Então é um modelo mais dinâmico e que proporciona uma interação maior com os... E no próximo slide fica evidenciado a evolução dos modelos. Do lado esquerdo, do CIF, é o modelo agora apresentado no slide anterior. Então, comparando com o antigo modelo,
O modelo do CIF ele é um modelo universal, multidimensional, dinâmico e interativo, abrange todas as fases da vida, é integração e ajuste socioambiental e tem uma política de saúde. Então essa foi a evolução desse modelo. Em 2004, o decreto 5.296, 2004, já definiu a prioridade no atendimento às pessoas portadoras de deficiência e promoção da acessibilidade. Já começamos a introduzir na sociedade a palavra acessibilidade em relação às pessoas com deficiência. Em 2006, na Convenção da ONU, o objetivo foi completar o modelo de 2001 do CIF, com os direitos dos portadores de deficiência física, para poder tentar aumentar os campos de atuação e de deveres e obrigações dos portadores. Segundo o IBGE, aproximadamente 45 milhões de pessoas se declaram com algum tipo de deficiência, ou seja, 25% da população, o que é um número muito significativo para o tamanho do Brasil. Segundo o IBGE, os dados do IBGE de 2010, aproximadamente 7% da população possui deficiência motora. Aqui nesse quadro resume todos os tipos de deficiência que são enquadradas como deficiência física, para se ter uma ideia. E agora, na parte da revisão, foram destacados os principais pontos de problema enfrentado pelas pessoas de deficiência física, que são a dificuldade de acesso ao meio público e privado, por falta de acessibilidade geral, por exemplo, como rampas, calçadas, ruas inadequadas, problemas no mercado de trabalho, ausência de plano de carreira, salário baixo, falta de oportunidade, execução das leis, bullying, que é o reflexo do preconceito, mas desrespeito, que torna mais dificuldade para esses profissionais. Então, esse seria o quadro histórico e atual dos deficientes. Em relação às disciplinas do PI, utilizadas no PI, temos como destaque, por exemplo, a introdução à engenharia de produção, para poder entender qual o papel do engenheiro, como que o engenheiro tem que atuar na informática, programação de computadores, entender mais sobre os aplicativos que no caso foi utilizado nesse trabalho, a parte de sociedade e cultura, para entender o indivíduo, qual que é a importância do indivíduo na sociedade, a parte de metodologia científica para poder estruturar o trabalho de acordo com as normas e produção de texto para poder desenvolver com clareza e coesão o texto do relatório final. Agora, para a sequência, a Loiane vai apresentar a parte de metodologia. Bom, dando continuidade na apresentação, eu sou a Loiane e vou falar um pouco da metodologia usada durante a realização desse trabalho, que foi uma entrevista dirigida, que é utilizada quando se trata de um assunto específico para colher informações sobre a experiência vivida pelo entrevistado. O entrevistado ele é portador de deficiência física e as primeiras perguntas foi para entender a realidade dele. Ele não nasceu portador de deficiência física, ficou depois de um incidente ocorrido ao longo da vida e trabalha, é ativo na sociedade, atualmente está como vereador da cidade de Taquaritinga e membro atuante na implantação da Associação dos Deficientes Físicos e Surdos. Quando perguntado sobre como ele se locomove no dia a dia, ele disse que dirige, e os seus carros são adaptados por ele mesmo, porque ele exerce a profissão de funileiro, então ele mesmo adapta conforme a necessidade que ele tem, mas ele sabe que essa não é a realidade da maioria das pessoas, O interessante é que ao perguntar para ele como ele encara a deficiência, ele respondeu da seguinte forma, abre aspas, cada um vive a deficiência da sua maneira. Uns se isolam, outros são mais atirados. Outros estudam e estão no mercado de trabalho. Então, cada um vive do seu jeito. Mas sou contra a postura de coitadismo. Não somos coitados, somos seres humanos como outros qualquer. Cada um dentro da sua limitação. Às vezes, você ter o direito, uma acessibilidade, por exemplo, é uma espécie de compensação, porém momentânea. Ela não vai resolver o problema todo.
Então não se pode acomodar, tem que lutar pelos direitos, ver quais as necessidades e trocar experiências. A maior dificuldade do deficiente é ele mesmo, é a deficiência criada na mente, não só da sociedade, mas como do próprio portador, fecha aspas. Ele diz, aliás, que atualmente o termo acessibilidade ele ficou mais presente depois da posse do atual presidente, então ele está tendo uma certa facilidade de encontrar ajuda e melhora nas questões quando precisa aprimorar a questão de acessibilidade. Dando continuidade, a gente vai apresentar agora a proposta da plataforma digital. A proposta é criar um aplicativo onde contenha informações, leis, mercado de trabalho e acessibilidade. O acesso é gratuito e lá o portador de deficiência física vai poder entender o que ele tem de direito, conhecer as oportunidades que tem no mercado de trabalho em tempo real e como estão as condições de acesso em vias públicas e prédios públicos da cidade. Ao implantar essa plataforma, os resultados que a gente espera encontrar, eles são divididos em social, técnico e econômico. Socialmente falando, a gente quer trabalhar de forma através da equidade e não da igualdade, Isso quer dizer que a equidade, ela visa adaptar as oportunidades. Então, conforme a necessidade, a gente vai adaptar. A disseminação de informação, que vai trazer o desenvolvimento pessoal e ativo da pessoa na sociedade, ela vai ser uma pessoa participativa. Técnica, porque conforme vai surgindo a necessidade, nós vamos ter um aperfeiçoamento tecnológico contínuo, levando então uma ferramenta tecnológica rica em recursos. E econômico, através do marketing de inclusão, que a Marielle vai continuar a apresentação. Em relação à parte econômica, o nosso objetivo foi o aplicativo por conta de disponibilidade de forma gratuita. Aqui é o protótipo da plataforma que nós criamos. Foi utilizado o Aper para poder criar. Então, esse é o esquema com o nosso nome. O símbolo utilizado foi o último aderido pela ONU. E a distribuição ele está bem simples, de modo que tem a parte de leis, que aí vai conter todas as leis que tem deles. Aí tem a parte de oportunidades, que vai estar distribuída conforme for oferecendo as oportunidades do mercado de trabalho de todas as formas. E os locais, de acordo com a necessidade de cada um, que eles vão agregando ao aplicativo. Conforme for tendo a adesão, vai sendo melhorado o aplicativo. Por isso que ele está de forma bem simples, para poder primeiramente todos terem acesso e começarem a compreender. E conforme for utilizando com o tempo, poder ser aprimorado com a necessidade encontrada. Como consideração final, nós chegamos à conclusão que é um projeto que, de acordo com a tecnologia, é um meio alternativo e eficiente para acesso de todos, e devido a isso, por conta realmente da gratuidade e da forma que a tecnologia está, por conta dos smartphones e computadores que todos têm acesso. Aqui tem as referências utilizadas no trabalho. E agora nós gostaríamos de agradecer. Então, nosso agradecimento é para a tutora Ana Cristina, pelo auxílio, principalmente no início do trabalho, que tivemos bastante dificuldade, e pela oportunidade a todos. E esse foi o grupo 2 de Engenharia de Produção, Polo de Jaboticabal.